Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Hoje teve um baita culto no presídio, onde teve banda completa, bateria, teclado, violão, baixo. A galera aí do ar apavorou. Meu Deus do céu, 29 homens foram batizados. E não só isso, todo o presídio pôde ouvir o som. Gente, aplauda o nome do Senhor, que Ele é bom, gente. Meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. E no último batismo que teve, que foram 24 homens, o pastor ministrou sobre essa passagem. Eu nunca tinha tido uma revelação tão forte dessa passagem, num contexto que a gente estava. Então, quando o Senhor ministrou para nós, como houve um tempo em que também éramos insensatos e desobedientes, escravizados por toda espécie de paixões. Então houve um tempo que também éramos desobedientes. Houve um tempo. E aí foi incrível, que acredito que hoje também foi poderoso. Mas na época que eu fui lá, foi bem complicado, porque não sei para quem já entrou lá, né? Mas lá é assim, você não tem guarda do teu lado, né? Você entra sozinho, o guarda fica assim, ó, você vai passar um corredor, o guarda só vai abrir a portinha. E aí tu fica meio que sozinho, mano a mano, né, com os caras. E aí quando você entra lá, no pátio lá, tinha 24 na época lá, na minha vez lá, né? Todo mundo assim, ó. Não tinha ninguém com um sorriso bonitinho, não tinha ninguém ali com o cabelo lisinho, penteadinho, ou um carequinha. Não, só tinha, meu Deus do céu, só tinha gente bonita, né, pastor? Aí me chega o pastor e fala assim, ó, vamos, gente, cumprimento eles aí. Aí eu, vai primeiro, que eu seguirei até o fim. E aí ele foi. Mas, gente, assim, dava, meu Deus do céu, gente, dava um medo, hein? Nossa. Porque o semblante dos homens não era qualquer um, né? Tu já imagina. Mas foi incrível. E aí você vê ele se derramando, você vê ele se ajoelhando, chorando. Eu falei, meu Deus, cara. Houve um tempo que também éramos insensatos. Houve um tempo que também éramos desobedientes e agarrados, escravizados por toda espécie de paixões. E aí eu comecei a entender o poder da graça. E o tema da mensagem de hoje é o poder da graça. Eu queria aproveitar, né, já que hoje foi feito esse trabalho incrível lá, né, através do pastor Robson, do Fábio, que estão lá já há 1 ano e meio e já foram total de 53 batizados ao todo, né? Então, 63 homens batizados já nesse trabalho lá, gente. Olha que incrível. E detalhe, essa cela que a igreja assumiu não era a cela dos detentos meio assim bonzinhos. Era a cela que ninguém queria pegar. Era a cela do PCC. Então era uma cela que não tem ninguém, só tem essa aqui, você quer? Vamos para cima. Então, isso é incrível, gente. E a pior cela, por causa do evangelho que entrou, se tornou uma das celas mais tranquilas. A cela começou a dedurar quem estava fazendo coisa errada. A cela começou a ficar em silêncio, não começou a parar de fazer barulho. Isso por quê, gente? Porque o evangelho e a graça entrou naquele lugar. E é isso que a graça faz. Sabe, quando a gente mergulha nessa graça e quando a gente entende a graça, meu Deus, gente, poderoso. Então o poder da graça é perdoar o imperdoável, é transformar o intocável, sustentar o fraco e capacitar o incapaz.
Então nós perdoamos porque fomos perdoados, nós amamos porque fomos amados e nós cuidamos porque fomos cuidados. Quem aqui, gente, foi amado? Quem aqui foi cuidado? E quem aqui foi perdoado, gente? Meu Deus, cara, isso é graça. Agora você foi perdoado, você foi cuidado, você foi amado. Eles também foram agora perdoados, eles também foram agora cuidados e eles também foram agora amados. Sabe, o que eles querem, gente, eles não querem que aconteça o que aconteceu hoje. Eles não querem banda, né, o pessoal que trabalha. Eles não querem que aconteça isso, porque eles querem que eles morram. Não, ele fez errado, ele tem que morrer, tem que fazer isso, tem que perecer, eles são isso. É isso, cara. É isso que o mundo prega. E aí Jesus nos ensina o amor da graça. Meu Deus, cara. Isso é forte, gente. E aí Jesus nos ensina que nós também fomos perdoados. E aí eu preciso perdoar. E Ele nos ensina que também fomos amados. Aí eu preciso amar. Ele nos ensina que também fomos cuidados. Aí eu preciso cuidar. Então uma igreja, gente, que não caminha na graça, ela tende a ter dificuldade em amar. Ela tende a ter dificuldade em cuidar. Ela tende a ter dificuldade de... Qual foi outro? De perdoar. Então, uma igreja que não caminha sob a graça, ela tem dificuldade de perdoar, gente. E uma igreja que não caminha sob a graça, ela não está vivendo a plenitude do reino dos céus. Uma igreja que não vive, gente, não caminha pela graça, que não perdoa, que não ama, que não cuida. Meu Deus do céu, cara, isso não é igreja, né? Para começar, essa não é o modelo de igreja que Cristo nos apresentou. Ontem, não estamos juntos, foi uma noite incrível. Cara, meu Deus do céu. Pudesse ficar vazio até agora, assim, não estamos juntos ontem, assim, ó. Sabe? Tinha uns pessoal no louvor aí, top, assim. E a gente ministra lá, e nós ministramos ontem sobre conselhos para quem está indo bem. E falamos sobre o apóstolo Paulo, sobre a carta de Tessalonicenses. Lá no final, no capítulo, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo ele começa a dar conselhos para quem está indo bem. E a igreja de Tessalonicenses, gente, era uma igreja que encontrou Cristo, ficou apaixonada por Cristo, e eles não queriam mais saber de orar, eles não queriam mais saber de trabalhar, eles queriam ficar o dia inteiro orando sem cessar e pregando a palavra. E é muito natural, quando nós encontramos a graça, quando a graça chega até nós, qual que é a nossa atitude? Eu quero ir para a África. Eu vou largar tudo para viver o meu chamado. Por quê? Porque eu encontrei algo, meu Deus do céu, gente. E a gente começa a querer fazer tudo em prol, e é super natural. E a igreja de Tessalonicenses, eles estavam nesse formato. Eles não queriam trabalhar. E o apóstolo Paulo fala, olha, ora um pouquinho menos, pregue um pouquinho menos, e trabalhe para que vocês não morram de fome. E ele começa a dar conselhos para quem está indo bem. Então não é uma carta de exortação, mas é uma carta para se manter aquilo que está indo bem. Deus é bom, né? Vocês estão bem, né? Então, gente, uma igreja que não caminha sob a graça, ela tem dificuldade nisso. E aí ele fala, o primeiro conselho do apóstolo Paulo, qual era, gente? Estou pegando a pregação de ontem, né? Engraçado, né? Meu, né? Mas ele fala assim, ó, honre os que trabalham com você arduamente. Honre os que trabalham entre vocês arduamente. Que trabalham arduamente entre vocês. Então, ele é o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Ele fala, vocês não estão nem lendo, estão só acreditando em mim, né? Isso é bom. Ele fala, honre aqueles que estão trabalhando na obra junto com vocês. E é o primeiro princípio, é o primeiro conselho para quem está indo bem. Então, homens hoje, como vou botar aqui o pastor Robson como nosso exemplo. Ele gosta muito dele, da carinha. Mas para quem não sabe, gente, esse trabalho na prisão está sendo feito durante 1 ano e meio. E aí a gente estava conversando, gente, dedicar uma vida a uma igreja já cansa. Dedicar uma vida a uma igreja já perde os cabelos. Toma ali, toma, estou gastando. Se você está cabeludo aí, ó, não sei não, hein. Porque não tem shampoo que resista, né? Não tem. E é exatamente, cara, então o pastor, aí ó, pastor, meu irmão, ele tá
há 1 ano e meio trabalhando nisso, agora com o Fábio, cara, eles tiveram o curso do IG lá dentro. Gente, vocês não têm ideia. Então imagina, gente, se dentro da igreja já existe um peso espiritual, uma potência, você imagina neste ambiente. É leve? É saudável, é gostoso? Meu Deus, vou morar aqui. Quem quer morar lá dentro, gente? Então você imagina, gente, o peso e as tribulações, o fardo, o peso da glória que esses homens estão carregando, por estar de frente a um trabalho como esse. A um trabalho que as pessoas não querem levar graça para lá, elas querem levar condenação. As pessoas não querem levar amor para lá, elas querem levar ódio, justiça. Elas querem levar a tua justiça. Então, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá naquela igreja é: honre aqueles que estão trabalhando arduamente entre vocês. Entre outros aqui na igreja que estão se doando, que estão se dedicando, que estão trabalhando arduamente. Então, honrar a vida deles não é chegar assim: pastor Robson, como eu admiro a tua vida, cara. Meu Deus, lá de casa eu fico vendo assim no sofá. Nossa, como ele é uma benção, cara. Imagina, ele está lá limpando a igreja. Que bênção, cara. Não, cara, isso não é honrar, não. Honrar é chegar para esse pastor: o que eu posso... Honrar é você ver... Quem nunca viu, né? Olha isso. Acabou o culto, meus amigos. O copo fica aí no chão. Honrar do pastor Robson é você pegar o seu copo que tá ali no chão e levar e jogar fora. Honrar o pastor Robson é você ver talvez alguma coisa que está desorganizada e você ir lá organizar. Isso não é meu trabalho, não sou dos cooperadores, mas você está honrando a vida do Robson. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso naquela carta, ele estava falando que eles estavam todos adorando ao Senhor o dia inteiro, mas não estavam honrando aqueles que estavam trabalhando pela obra, aqueles que estavam se mantendo aquele lugar em pé. Então ele fala: gente, vamos parar de orar o dia inteiro um pouquinho, vamos parar de pregar a palavra o dia inteiro um pouquinho, e começa a honrar que estão entre vocês, começa a trabalhar um pouquinho. Entende, gente? Então uma igreja que não anda em cima, não caminha sob a graça, ela tende a ter dificuldade de enxergar essas coisas. Porque todo mundo aqui, gente, é voluntário. Está todo mundo perdendo os cabelos aqui voluntariamente. Ou a galera do Island que acordou 5 horas da manhã de lá de Itajaí para cá, está recebendo quanto? Falei. Os caras estão ricos assim, ó. Gente, é voluntário, gente. O reino de Deus é voluntário. Nós fazemos porque Ele nos amou primeiro. Nós entregamos porque Ele nos entregou primeiro. Aquele que abriu mão de toda a tua glória, do teu trono, da tua soberania, da tua primogenitura. Não faz não. Vocês entenderam isso aí. Aquele que abriu mão, gente, para se tornar co-herdeiro. Vocês estão gostando, né, gente? Meu Deus, cara, Ele não mediu esforços. Sabe, esse dia eu falei para o pastor: precisamos fazer um negócio aqui pro Island, mas é em dólar. Meu Deus, cara, vai lá, mano, pega o cartão. Quer tirar um sangue aqui? Toma um sangue mais um pouquinho. É isso, e passei o cartão dele. Peguei ali, daí. Ele tá... Eu falei: gente, estamos fazendo um investimento em dólar. Meu Deus, cara. Deve estar rico, meu pastor. Amém. Amém. Sabe, gente? Sabe? Eu estou brincando assim, mas tem coisa forte saindo aqui. Teve um tempo, gente, que eu morava lá no Rio, e aí tinha um rapaz lá que ele fazia um trabalho de missões muito forte assim, a igreja enviava ele, e ele tinha um trabalho lá na África. Então a igreja implantava escolas, igreja lá na África e sustentava. Cara, a escola que eles tinham lá na África era um barão aqui assim, ó. Era a escola, acho que assim, a escola mais completa que tinha na África era a escola dessa igreja, lá na nossa rua, lá que a gente morava lá. E aí, era incrível assim, o testemunho que ele contou pra mim assim. E aí ele falou, cara, aí começou a contar a história do que eles faziam lá, tipo, as crianças, ela tinha só uma refeição por dia, sabe? Então a escola, eles enviavam muito alimento para que ela tivesse café da manhã, almoço e café da tarde. Então ela só chegava em casa e jantava, quando tinha, sabe? Então o nível era muito alto, sabe? O nível de pobreza era muito alto, e ainda é, né? E ele começou a contar, eu já fiquei assim, meu Deus, cara.
E aí, lá na esquina onde a gente morava, lá na pista assim, né? Tinha um ponto de prostituição. Tinha travestis lá. E todo dia, gente, ele começou a ficar incomodado com aquilo. E era na rua da igreja. E aí ele saiu com a família dele, com a sua esposa, seus filhos. E ele pegava todo dia. Tem cantina, tem pizza. Ele comprava uma pizza e levava todo dia um lanche para aquele pessoal lá. E levava, todo dia. Até que um dia ele conseguiu acessar o coração deles. E aí ele saiu do carro e começou a orar, sabe, se ajoelhou, se arrependeu, começou, sabe, não, eu vou largar essa vida, eu não quero mais isso para mim. E tem testemunho de que outros não voltaram literalmente para aquele ponto. Outros literalmente encontraram Jesus e foram viver uma vida com Jesus, literalmente. E aí houve que nesse processo que ele estava orando, ele já estava no momento ali, sabe, tirando dúvida, o cara já entregou Jesus e tudo mais. E aí ele fez uma pergunta para esse amigo nosso. Ele falou assim, será que tu sabe que eu tenho as marcas da vida que eu carreguei? Ele tinha seios, eu carrego a marca. Será que se eu chegar na tua igreja hoje, eu vou conseguir sentar do lado de alguma família ali? Será que eu vou ter liberdade de sentar ao lado dos seus filhos? Será que eu entrar pela porta da tua igreja, as pessoas vão me receber, vão olhar para mim com amor e graça? E aí eu fiquei assim, naquela época eu fiquei assim, meu Deus, cara. Eu falei, cara, e é de fato, será que nós, como igreja, estamos andando sob a graça? Tu já pensou se entrar aqui o pior político aqui, entrar aqui, e sentar aqui do teu lado? Será que você vai chegar assim, cumprimenta o irmão que está do teu lado, dá um sorrisão? Será que você vai cumprimentar e dar um sorrisão para ele? Independente se é do teu partido ou se não é, independente se é dos conceitos, será que nós iríamos receber esse tipo de pessoa? Na qual éramos para poder receber? Na qual é o nosso dever receber? E na época eu fiquei assim, meu Deus, fiquei muito constrangido com essa pergunta que foi feita, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, Pai. Que nossos olhos não se seguem ao tal ponto de achar que por causa da graça que nos alcançou, ela diz alguma coisa sobre a respeito se somos melhores ou não. E quando eu estive lá no presídio, e o pastor ministrou sobre essa passagem, houve um tempo em que também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus... Houve um tempo, gente. Houve um tempo e eu comecei, cara, eu chorava assim, nossa, aquele dia lá. Eu chorava assim, você não tem ideia. Que essa palavra penetrou no meu coração, porque normalmente a gente entra lá, né, na posição de ministrar. Na posição de autoridade, na posição de entregar. Mas quando a gente entra lá, o Cristo, ele revela o que está no nosso coração e ele nos coloca na posição de receber. Em vez de ministrar, eu estou recebendo. Eu estou ministrando com lágrimas, mas eu estou recebendo. Eu estou sendo constrangido, eu estou sendo impactado, sabe? Meus amigos, houve um tempo. E se duvidar até hoje, cara, se existe algo bom em nós, não vem de nós. Isso é dom de Deus. Se existe algo bom em nós, é dom de Deus. Nossa natureza é caída. Se com Cristo já é um perrengue, a gente já luta para não sair fora do prumo. Se com Cristo, imagina sem Ele. Gente, vocês sem Cristo, nós sem Cristo, nós somos capazes de fazer coisas que o mundo está fazendo, atrocidades igual a eles. Não olhem para eles com o olhar de que, meu Deus, eles merecem. Não, meu amigo, você sem Cristo também faria, e é capaz de fazer. Quer ver uma coisa? Futebol de crente. Com Cristo, tu já dá aquele mandão naquele teu irmão que tu nem vê? Com Cristo, já gosta de dar uma caneta no teu pastor? Foi mal, pastor, foi mal. Foi sem querer, cara, não aguentei. Tô brincando. Se com Cristo a gente já faz, gente, a gente já xinga, a gente já perde a cabeça no futebol, hein? Futebol, que não vai ganhar nenhuma coca no final do futebol. A gente já faz coisas absurdas, imagina, meus amigos,
quando alguém cuspir na tua face. Imagina, meus amigos, quando alguém se ajoelhar e falar assim, você não é o Deus dos judeus? Então vai lá. Imagina quando alguém chegar para nós e nos chamar como sei lá o quê. Imagina quando tacar pedra em nós, como aconteceu com o apóstolo Paulo e Barnabé. Imagina, meu Deus. Então, gente, a graça, a mesma graça, ela é uma graça que nos faz renunciar. Vamos abrir ali Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata. Justa e piedosa nesta era presente. Então a graça, ela nos provoca, gente. Ela nos instrui a viver uma vida de renúncia. Então já começa por aí. Às vezes a gente acha que viver na graça é fazer qualquer coisa, é poder fazer qualquer coisa. Então a graça, ela nos instrui a viver de maneira sensata, de maneira justa e piedosa. Essa é a graça. Apóstolo Paulo, ele passa um perrengue lá em Romanos 6:1 e vai dizer, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Em outra versão, para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então o apóstolo Paulo está passando um perrengue aqui na igreja, em Romanos. Porque o povo entendeu que a graça, então, se eu tenho, quanto mais graça, quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho, então vamos pecar. Então, quanto mais graça, quanto mais pecado houver no meu sangue, mais graça eu vou carregar, vai transbordar, então vamos. E o apóstolo Paulo começa a perder os cabelos assim, eu imagino ele carequinho, gente, porque não tem como ter cabelo, não tem como ter força capilar para aquilo. E ele fala, gente, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Porque a graça, ela nos provoca a gente renunciar. A graça nos instrui a renunciar. Arrependimento, gente, arrependimento é assim, eu estou andando nessa via aqui, bum, 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 bum. Ih, Jesus, me arrependi, me perdoa, pronto, voltei. Arrependimento é você andar na contramão. E a graça, ela está andando junto com o arrependimento. Porque a graça vai fazer com que eu renuncie. Cara, a graça me alcançou, obrigado, Pai. Pronto. Eu vou andar de mão dada com o arrependimento. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar. Então, uma vida, gente, a graça nos encontrou. Agora, uma vida que não tem renúncia, nós não estamos vivendo na graça. Meu Deus, gente. E aí, no capítulo anterior ali de Romanos, no 3:5, Paulo ele explica que a justificação, ela vem pela fé e não pelas obras da lei. Isso era libertador para os judeus, para todo mundo. Mas havia um mau entendimento sobre isso. Então Paulo estava aqui quebrando a cabeça e explicando sobre a graça, esses dois extremos, sobre viver na graça e sobre a lei. E aí existia esses dois extremos, os legalistas, sem a lei vira bagunça, e tinham os libertinos, que já que somos salvos pela graça, então podemos viver como quiser. Então Paulo estava nesse embate ali, explicando o poder da graça, o equilíbrio. Lá em Romanos 5:20 vai dizer que se a graça aumenta onde há pecado, então quanto mais pecarmos, mais graça teremos? De maneira nenhuma. E se a gente for olhar hoje para a igreja hoje, gente, nós vamos encontrar exatamente esses dois extremos. Aonde há os da lei, os legalistas, né? Aonde precisa ter ordem para tudo, lei para tudo. Você não pode, você não faz, você não deve. Para que isso, para que aquilo? E existe também os libertinos, que aí a gente chama hoje, né, a hipergraça, né? A
gente pode qualquer coisa, meu amigo. Jesus te amou. Holy Jesus. Jump, Pedro, e jump. Aí tem esses caras, né? Você pode tudo. Porque Cristo te amou. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Lindo. Lá em Mateus 19, 16 vai dizer assim, ó. Um jovem se apresenta para Jesus e pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso eu tenho obedecido. Olha só, um homem top assim, ó. Olha que pastor top, gente. Olha que líder top. Ele não assassina, ele não adultera, ele ama o seu próximo como a si mesmo, ele honra os seus pais, ele não... Cara, olha que líder top. E aí Jesus explica assim, ó, tá, se você quer ser perfeito, eu vou te ensinar o que é graça. Então vai, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e aí sim você terá um tesouro nos céus. Aí o jovem, ouvindo isso, ficou triste e foi embora porque ele tinha muitos bens. Então existe uma dificuldade muito grande, gente, muito grande, entre uma igreja entender e caminhar sobre a graça. E Jesus, ele veio para nos ensinar o que é graça. A revolta do povo dos judeus é que imaginava que ele viria como um rei, ele viria como um general de batalha, pegando sua espada e tomando Roma, e tomando tudo. E aí quando eles veem a figura de Jesus montado num carneirinho, a figura de Jesus sendo semelhante a eles, parecendo com ele, pregando amor, pregando que vai e não peque mais. Gente, eles começaram a bater, meu Deus, como que a gente conheceu um Deus que matava, que acabava, o Senhor das guerras, e agora a gente está conhecendo um Jesus que está pregando amor? Como que isso pode acontecer? Por isso que eu ouvia uma discordância e uma revolta muito grande entre o povo, porque eles imaginavam um outro Messias, um Messias que viriam guerrear por eles, mas não. Jesus vem e fala: eu vim não para os sãos, mas para os enfermos. Eu vim para os que estavam lá, ó, no presídio. Eu vim por eles. Mateus 25, 35 vai dizer: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive como um estrangeiro e vocês me acolheram. E aí os discípulos começam a bater e falam: mas Jesus, quando que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? E quando que teve sede e de beber? E teve nu e te vestiu? E teve preso e nós te visitamos? Aí Jesus ensina: a tudo que você fizer a este pequenino, vocês estão fazendo a mim. Então hoje teve uma visita, hoje foi feito algo, talvez não com olhar, mas a gente está fazendo para Cristo também. Hoje foi feito algo, 29 homens foram batizados e encontraram uma graça que aquele que fizer qualquer um desses pequeninos, a mim também está fazendo, a Cristo também está fazendo. Então você entende a graça? A graça que não só encontra a você que talvez nasceu em um berço evangélico, mas a graça também é aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir. Teve um homem lá que estudou com quem estava lá hoje ministrando. Uma pessoa que estudou com ele na escola e reconheceu ele. Falou: Fábio, eu conheço aquele rapaz ali. Eu estudei com ele. Será que o evangelho chegou? Será que ele encontrou a graça? O favor imerecido? Aí, ó. Amém, gente. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por essa graça que nos encontrou. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por termos conhecido, ter o privilégio
de ter conhecido. Eu tenho certeza que esses homens que foram hoje na prisão, eles não voltaram mesmo, assim como eu fui impactado na última vez que eu fui. Cada um que visitou aquele lugar. Existe hoje, está acontecendo hoje, gente, um avivamento secreto. Está havendo hoje um avivamento secreto. Esse dia saiu, né, Portas Abertas, não sei, Portas Abertas, né? Nome. Né? Esse dia saiu uma postagem deles que está havendo um avivamento secreto lá no Irã, onde pais estão sendo perseguidos o evangelho. Então pastores estão sendo presos, igrejas estão sendo queimadas. Então não se podem pregar o evangelho, não se podem falar do evangelho, não se podem citar o nome de Jesus Cristo. Não, never, nunca. E aí está tendo pontos de encontro nos lares, secreto, ninguém sabe. E aí houve um testemunho de que um muçulmano estava andando, e aí veio um homem parou do lado dele e falou assim, tudo bem, eu sou Jesus. Você quer saber mais de mim? Então vem, me siga. Aí ele foi. Assim, sem entender nada. Aí foi lá, bateu na porta. Aí chegou, tudo bem? Aí olhou, Jesus já não estava mais ali. Jesus falou comigo, falou que aqui pediu para mim falar, que vocês vão falar dele para mim. Um lugar, gente, que ninguém sabia onde tinha um ponto de oração e de pregação. Jesus conduziu. Então, quando a gente ministramos aqui no louvor que quer andar sobre as águas, não vai andar sobre as águas do mar manso. Ninguém anda sobre as águas do mar manso. Ninguém anda, gente, sobre as águas quando o céu está lindo e não tem vento, aquela coisa, você vai até pegar uma varinha para pescar. Agora você quer ver a manifestação do Filho do Homem. Agora você quer ver a manifestação de Deus. Vai visitar esses lugares. Vai pisar nesses lugares. Vai ter contato com essas pessoas onde o Evangelho não teve acesso. Aí você vai ver a manifestação. A manifestação. Como o país que está sendo perseguido, que não pode pregar a palavra, aonde aqueles que estão lá ouvindo... Gente, talvez muitas pessoas hoje estão dispostas, estão pagando caro para ter uma página dessa Bíblia. Aí você vê a manifestação, cara. E aí chega lá, a gente vai ver assim, meu Deus, cara, tudo aquilo era verdade. Cara, obrigado, Pai. Eu me doei, eu perdi os cabelos, eu acordei 5 horas da manhã para lá em Blumenau tocar, e era verdade, Pai. Era verdade. Já imaginou, gente? Tu já imaginou a nossa entrega e quando chegar diante dele, falar, cara, era verdade. E sabe qual é o sentimento que pode brotar no nosso coração? Por que eu não fiz mais? Por que eu não me entreguei mais? Porque se tudo isso era verdade, eu deveria ter feito um pouco mais. Eu deveria ter acreditado um pouco mais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala para Tessalonicenses, honrem aqueles que estão trabalhando arduamente entre vocês. Honrem eles. Tu já imaginou, gente? Toda a nossa entrega, ela não é em vão. Todas as nossas renúncias não é em vão. Todas as noites mal dormidas, por causa da palavra, pensando, cara, o que eu posso fazer nesse Tamo Junto? O que eu posso fazer em Blumenau? O que eu posso fazer pelos jovens dessa cidade? O que eu posso fazer, Pai, pelas ruas de Blumenau? Não é em vão, porque iremos estar diante dele um dia. O Evangelho não se trata de uma mensagem do presente ou do passado, mas se trata de uma mensagem do futuro. O Evangelho se trata de uma mensagem de esperança. Então, chegará o dia que estaremos face a face. Chegará um dia, meus amigos, estaremos face a face. Lembro da pandemia, né? Que a gente aprendeu o que é dar valor à comunhão. Eu lembro da pandemia que a gente aprendeu o que é a igreja. Nossa, que lindo, né? Os prédios eram assim, posso crer no amor. Olha, todo mundo cheio de medo, né? Morrer do Covid. Aí, meu Deus do céu, eu me arrependo, Pai. Se eu morrer hoje, eu quero ser salvo. Meu Deus do céu. Quem nunca, né, gente? Dá um engraçado, cara.
Tu via lá os prédios, aí um começava a cantar, o outro puxava, ficava aquele negócio, nunca se falaram, nunca nem olhou. Entrou na minha vaga, maldito ele. Agora não, a pandemia, posso crer no ar. Ô, meu irmão, pode ficar minha vaga. Filho. Filho. Tu ri, né? Tu ri porque é verdade. E aí a pandemia nos ensina, gente, que chegou uma hora que o trabalho acabou. Aquilo que a gente considerava, meu Deus, que a gente lutava, que a gente se gastava, acabou. E a gente começou a valorizar o que é de fato, o que é eterno. Não tem como sustentar, gente, aquilo que não é real por muito tempo. Não tem como sustentar aquilo que não é real por muito tempo. E aquilo que é real, ele sobressai. Ele escandaliza. Aquilo que é real escandaliza. A presença de Cristo escandaliza. Então não tem como sustentar que isso aqui é um conto de fada por muito tempo. Não tem como sustentar que o que nós estamos vivendo e que nós estamos nos entregando, o que estamos fazendo no presídio, gente, se fosse falso, não tem como sustentar, porque não é real. Agora aquilo que é real, aquilo que é palpável, é eterno. E aí chega quando começa a pandemia, começa a dar crise em todo mundo, aí nós entendemos, meu Deus, aquele ainda permanece. Cristo ainda permanece. Cristo permanece. Gente, a pandemia foi um momento assim, nossa, cara. Foi um momento onde o Senhor nos levou para fora, eu e Itaná. A gente começou a fazer culto nos lares, a gente começou a ir para a rua. Gente, a gente virou um missionário sem envio. A gente começou a ir. A gente entrava em casa de pessoas que estavam com tumor e a gente orava e fazia exame e não estava mais com tumor. A gente chegou, a minha irmã e meu cunhado pegaram né, o vírus e infelizmente ele faleceu. Mas a minha irmã estava ruim, nós oramos e o poder de Cristo se manifestou, porque ambientes onde o mar está revolto, ele se manifesta, e ela foi curada. Gente, tantos testemunhos, tantos. Por quê? Porque quando o mar está revolto, precisa de pessoas valentes para ir. Para acontecer o que aconteceu hoje lá, gente, foi fácil, pessoal? Para acontecer, levar uma banda para hoje lá, gente, meu Deus do céu, cara, foi de não recuar, foi de não retroceder, foi de não ter medo. Porque os outros guardas não queriam que estivesse ali. E aí, tem o irmão que frequenta com a gente aqui, ele ficou junto, para que se outros guardas viessem a fazer alguma coisa, ele estava ali, protegendo, não, estão comigo. Então não é do agrado do mundo que isso acontece. Não é do agrado do mundo que a graça prevaleça. E aí, para o último tópico, gente, a graça que me encontrou. A graça que chegou até a minha casa. A graça que chegou até a minha vida. A graça que chegou numa cela. A graça que chegou no hospital. Olha quantas frentes, gente, que a nossa igreja está hoje. A graça que chegou pelo jiu-jitsu, pela escolinha de futebol para as crianças. A graça que chegou na capelania, as pessoas que estão lá no leito de morte. E irmãos estão lá orando, estão lá intercedendo. Olha quanta frente, gente. E tá ganhando quanto, Fábio? Deve estar ganhando bem, né? A galera aqui tá toda rica, gente. Tá ganhando muito assim, ó. A graça que me encontrou, gente. A graça que me encontra, ela me desafia a levar novamente para outras pessoas. A graça que me encontrou me constrange a não reter, mas também a levar, a entregar. É por isso que nós fazemos o que fazemos, nós não contratamos famosos com um cachê super alto, porque de graça recebeis, de graça dá. Então nós estamos dando, porque nós recebemos também. Nós recebemos uma porção, meu Deus. Então quando da parte de Deus o nosso Salvador e a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados. Não foi porque você é bonitinho, Bruno.
Não foi porque nós estamos servindo, nós estamos andando. Não é porque, gente, nós chegamos aqui e doamos 1 milhão para uma ONG, porque a graça me encontrou. Não é porque eu peguei, eu sou uma pessoa que entrega, eu não... Cara, meu Deus, que bênção. Não é por causa disso. Mas mas é pela misericórdia. Ele nos salvou pelo seu lavar e regenerador do Espírito Santo. É por conta disso. Somente por conta da tua misericórdia. Somente. Então, se existe algo, não existe algo especial entre mim e você. Todos nós carecemos. Todos nós pecamos. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Nas segundas-feiras, nas fechadas de trânsito, todos nós carecemos. No nosso futebolzinho de crente, todos nós. E aí, quando normalmente, pra gente, por isso que o ID, ele é muito importante lá dentro do presídio para todos, né? Mas o ID significa interceder, demonstrar e evangelizar. Então você vai aprender muito mais do que talvez só evangelizar. Tu vai aprender mais sobre quem tu é. Primeiro, porque para você levar o evangelho para a rua, você precisa saber quem tu é. Como é que você vai levar o evangelho para a rua se você não sabe nem quem tu é? Tu vai saber demonstrar o quê? Demonstrar o amor que te alcançou, demonstrar as suas atitudes, demonstrar a sua conduta. Por último, é evangelizar. Como até o Billy Graham fala, né? Se for necessário, pregue o tempo todo. Não, pregue o tempo todo, se for necessário, fale. Como assim, fale? Não, primeiro você vai pregar com a sua atitude, com a tua conduta. Você vai demonstrar quem tu é. No teu trabalho, na tua vida. E demonstrar não vai ser aqui dentro, porque aqui dentro a gente vai sempre demonstrar que somos crentes. Sempre. Sempre tu vai olhar para mim e tu vai ver com uma cadência bonitinha assim, ó. Ó, coisa linda. Sempre. Mas lá fora, como é que é? Como é que eu sou lá fora? Como é que é minha conduta no trabalho? Como é que é minha conduta no trânsito? Em casa com a minha esposa e minha filha? Como é que é minha conduta? Como é que é? É aí que eu vou mostrar. É aí que eu vou demonstrar. E aí, quando a gente tem lá, esses homens foram batizados, e aí encontraram a graça. Eu sou livre pela graça. Não é só isso, né? Eu fiz muita coisa errada. Cara, o que eu fiz lá atrás, não é possível que isso... É só aceitar Jesus? Nossa, é só entrar nas águas? Será que não preciso fazer um pouco mais? Será que não preciso me cortar? Será que não preciso fazer algum sacrifício? Porque meu Deus, é só isso. E aí que entra um desafio, gente, da graça, que é a graça que me encontra, é a culpa. Porque quando a gente encontra a graça, a culpa ela se torna um peso. A culpa do pecado, a culpa do que eu fiz lá atrás, e ela se torna um peso. E aí, normalmente, aquele que encontrou a graça, que foram encontrados, que foram impactados, aqueles que encontram, eles olham para trás, eles estão olhando o cenário dele atual. Cara, eu estou dentro de uma cela, eu estou olhando. E aí eles começam a olhar a culpa, e começa aquilo a tornar um peso no teu coração. Aí o que eles geram para avançar pela graça, eles paralisam. Eles ficam parados, ele acha que não foi o suficiente. E aí iniciam um curso do ID. E aí eles começam a iniciar, e aí começam a pregar, a ensinar, a demonstrar. Então a culpa da lembrança, do constante erro, a sensação de dívida que nunca é paga. Não sei se você já teve isso, gente. Uma sensação de dívida que nunca acaba. Pelas coisas do passado que foi feita. Gente, a graça nos livrou de toda a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós erramos no passado e nós nos arrependemos. Agora vamos avançar. Agora vamos adiante. Não vamos deixar a culpa, não vamos deixar as coisas do passado nos paralisar. Não vamos deixar a culpa e as coisas do passado nos prender e nos impedir de acessar um ambiente onde Cristo está.
Sabe aquela coisa? Eu não posso orar por ela. Eu não posso orar por essa pessoa. Tem que chamar o pastor, tem que chamar o líder, tem que chamar o irmão que ora o dia inteiro, o irmão que assovia no louvor. Eu tenho que chamar. Não, meu amigo. Não. Tu também pode orar. Adão e Eva, quando pecaram, quando caíram, a culpa tomaram conta tão forte deles. O que eles fizeram diante de Deus? Eles se apresentaram diante de Deus, sim ou não? Se apresentaram, gente? Quando comeram lá o fruto lá? Eles se esconderam, gente. Porque a culpa, ela faz com que a gente se esconda. A gente se esconda da presença de Deus. A gente se esconda do ambiente. A culpa, ela faz com que a gente se isole. A culpa faz que a gente não acesse lugares, porque talvez eu não sou digno de acessar tal lugar. Talvez eu não sou digno de levar a palavra. Talvez eu não sou digno de tocar. Talvez eu não sou digno de fazer parte do corpo. Essa é a culpa. Mas hoje, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a mente aprisionada pela culpa, pelo medo, pelo passado. O que o Senhor quer, espera de nós, espera da tua igreja, é que a gente encontre a tua graça, que já nos encontrou, e a gente avance diante daquilo que Ele quer fazer neste lugar, nessa cidade e nessa nação. Então Paulo declara: pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a culpa agora, ela não mais pode me condenar. A culpa não tem mais poder de tirar minha noite de sono. Então a culpa sem graça, gente, a culpa sem a graça de Deus, ela se torna condenação. A culpa sem o poder da graça, ela se torna condenação. Ela se torna acusação. E quem é aquele que acusa a nossa vida, gente? É aquele que não recebeu graça. É aquele que não tem a graça. Então por isso que é importante uma igreja que não caminha sob a graça, uma igreja que não caminha no poder da graça, uma igreja que não acolhe, uma igreja que não cuida, uma igreja que não traz para perto aquele que errou, uma igreja que não protege aqueles que estão envolvidos. Ela não caminha sob a graça, e ela condena, ela aponta o dedo. E aí Cristo, Ele nos ensina outra coisa. E Cristo derrama o seu amor infinitamente mais. Infinitamente mais. A culpa diz para nós: você errou, você falhou, você não tem mais jeito. A culpa começa a falar isso no nosso ouvido. A tua vida não vai para frente, porque você é um pecador, você não vale nada, que você é um miserável. A culpa fala, mas a graça responde: sim, você falhou, você é uma ovelhinha perturbadinha, mas Cristo venceu por você.